a ideia do sagrado, ela está sendo roubada, está sendo escamoteada, está sendo tirada. A ideia do sagrado. Eu não posso comparar a igreja como um shopping. Eu não posso comparar a igreja como um mercado. A população tem que se identificar. E o senhor falou aí, o que nós temos hoje? Nós temos um discurso, e o McGrath, ele escreve na teologia dele, ele fala isso. Pós-modernidade, o discurso pós-moderno, ele se infiltrou também na igreja. Assim como eles falam em desconstrução, em desconstruir essa narrativa do que foi formado lá atrás, a pós-modernidade, querendo ou não, ela atingiu a teologia, ela atingiu os nossos púlpitos, ela atingiu as nossas igrejas. E qual é o discurso hoje? O discurso hoje é que, por exemplo, o que a pós-modernidade diz? Você pega que eles dizem assim hoje, não preciso mais de uma mesa lá no centro da escola para dizer que aquele ali é o professor, que ele é a autoridade na sala de aula. Vamos tirar, porque qual é a ideia hoje? É que cada pessoa ela tem que se autoprojetar, ela tem que se autodeterminar, cada pessoa tem a sua verdade, e eu tenho que respeitar essa verdade. O que eu posso fazer é simplesmente aprender com a verdade dela. Ou seja, vai se perdendo a identidade. É claro que o John Wesley dizia, o meu púlpito, a minha paróquia é o mundo. Ele dizia isso. Então, eu tenho que entender que o púlpito, quando você vai para Esdras, a Bíblia diz que Esdras se posicionou. Porque tem gente que diz, na igreja nunca teve isso, não precisa. Tudo que tem na Bíblia, até agora há pouco eu estava dizendo, a Assembleia de Deus segue essa tradição bíblica. Vamos dar um exemplo. As sinagogas eram como congregações. Os judeus tinham 12, 10 pessoas, fundavam uma sinagoga. E lá na sinagoga era para ler a Torá, era para dar instrução, e ela servia até para aspectos sociais. Nós abrimos as congregações, elas servem para essas funções. O púlpito, pastor Fábio, não é um local para tornar o pregador famoso. O púlpito é um local para que a pessoa entenda que dali vai sair a palavra para edificar vidas. Então, quando eu transformo o púlpito em qualquer emblema, em qualquer figura de qualquer outra coisa, vai perdendo a sua sacralidade. Então é importante que ainda o crente entre na igreja e saiba que ele está dentro de uma igreja, e saiba que ali é um altar, e saiba que de lá vai sair a palavra para a sua vida. Então eu acredito que hoje nós estamos nos perdendo na mesma perspectiva da filosofia pós-moderna, ela está entrando dentro da igreja. Por quê? Porque muitos pastores estão perdendo essa ideia da sacralidade e transformando o púlpito simplesmente em um local, digamos assim, de uma apresentação, de um palco. E a ideia antigamente daqui a pouco o pastor vai subir para o altar para pregar a palavra. Essa era a ideia. Sim. Essa era a perspectiva. Então, quando eu deixo, pastor Fábio, olha, quando eu deixo essa ideia dessa tradição sagrada, porque eu li um certo teólogo e filósofo que ele dizia, o que mantém uma instituição? Tradição dela. E essa tradição que nós estamos falando não é a tradição do escriba, é a tradição bíblica, é a tradição que receberam dos nossos pais, dos homens de Deus. Vamos dar um exemplo aqui. Kevin von Roser, em uma obra que ele escreve, ele diz que se a igreja tirar a Santa Ceia, ouçam bem, a Santa Ceia e o batismo dela, ela perde toda a estrutura da essência dela. Isso não salva, não. Mas quando a gente se reúne para a Santa Ceia, eu estou ali para anunciar a morte do Senhor. E aquilo ali traz a sobrevivência e a identidade para aquela instituição. Vamos analisar. O que traz a uma escola, a sobrevivência de uma escola? Nós temos os nossos símbolos que trazem a sobrevivência. Tem ou não tem? O brasão, os hinos, o hino nacional, o hino do Maranhão. Aquilo ali é a nossa identidade. Aquilo ali te traz um patriotismo. Agora, tira tudo isso, o que vai ficar? Então, se eu não tiver essa tradição e se eu não manter esse púlpito com uma ideia do sagrado, hoje, agora, a questão é que muitos estão maculando o púlpito, transformando o púlpito em outras coisas. Mas se tivesse aquela ideia do altar, da sacralidade, de trazer a palavra, isso é muito bom manter. Eu, quando estive lá em Londres, que eu subi no púlpito de John Wesley, eu senti assim uma alegria. Nossa. Eu senti assim um prazer. Quando eu fui no púlpito lá que Spurgeon pregava,
Você já pensou, você está ali naquele local, que aquela pessoa pregou aquela palavra, era dali que ele levava a palavra? É muito importante. Então, é significante que a igreja, pastor, ela não se perca, com as modernidades e as pós-modernidades que estão trazendo para nós novas questões, porque eles estão desfazendo de tudo que foi construído. Há um teólogo que diz assim: quando você chega na antiguidade, eles estão fazendo a história. Quando você chega na modernidade, eles querem fazer uma nova história, mas sem descentralizar. A pós-modernidade, ou melhor, a modernidade não foi contra a família. A modernidade, ela não queria acabar com Deus. Eles só disseram assim, ó, cada um no seu lugar. Religião para cá, ciência para cá. A modernidade não acabou com a fé. De maneira nenhuma. Os homens queriam construir agora se a imposição da igreja. O que a igreja queria? A igreja queria determinar o que era científico. Ora, a igreja não tinha poder para andar determinando o que era científico. Agora, cada um no seu papel. Agora, pós-modernidade não. A pós-modernidade, ela acaba com toda a centralidade. Na pós-modernidade, você tem a sua verdade. Digamos, o que eu vejo na pós-modernidade? Antigamente, a hermenêutica dizia assim, é a arte de interpretar. Então, quando eu ia interpretar, eu procurava saber as regras que aquele autor escreveu para eu saber o que ele estava dizendo. Não é assim? Sim. Na pós-modernidade, não. Na pós-modernidade, eu vou determinar se aquilo que o leitor escreveu, se eu acho conveniente ou não. Então, esse é o problema. Ou seja, na pós-modernidade, tu perde a verdade. Então, pastor, a pós-modernidade resgatou, eu não diria resgatou, mas fez ressurgir o homem como centro de tudo, ou não? Pior, pastor Fábio. Por quê? É esse aqui, né? Nós estamos inspirados. Ó, a pós-modernidade, pastor Fábio, porque, como eu disse agora há pouco, a modernidade, ela centraliza. Pós-modernidade descentraliza. Ela desconstrói? Ela desconstrói tudo. Ela desconstrói tudo que tem aí, esse discurso da Judith Butler, esse discurso da ideologia de gênero, tudo é uma desconstrução. Ou seja, você não vê a modernidade atacando a família. Sim. Você não vê a modernidade tirando o direito. A modernidade, ela traz uma centralidade. Pós-modernidade, ela desconstrói tudo. O Michel Foucault, Jean Baudrillard, Jacques Derrida, todos eles desconstroem. O Benjamin. Então, o que acontece? O conceito de verdade é relativo, vai depender do que eu acho, do que eu penso. Na pós-modernidade, cada um é sua própria autoridade. Eu não posso dizer para ti que isso aqui está certo. Tu não pode dizer para mim. O conceito de certo e de errado e de verdade vai depender da tua opinião. E aí, como é que fica a Bíblia nisso? Como é que fica a teologia nisso? Então, a modernidade, ela não desconstruiu os valores absolutos. De jeito nenhum. Ela simplesmente, como o senhor colocou, ela colocou cada uma na sua caixinha. No seu devido lugar. Pronto, porque você tem a Igreja Católica, sim, ela vinha ditando todas as normas, dizendo que era, até misturando Bíblia com ciência. E dizendo que não era. Depois se provou que Galileu Galilei estava correto. E muitos outros assuntos. Então, disseram, não, vamos parar bem aqui. A Bíblia, ela não está tratando disso aqui. Então, religião para cá e nós vamos seguir com a ciência para cá. Quando você fala do antropocentrismo, o homem quer ser o centro, mas o homem quer construir a sua verdade. O homem quer buscar um viés. Na pós-modernidade, pastor, tudo se perde. Tudo se perde. Então, é muito perigoso isso. E quando a gente traz, hoje, a juventude precisa entender isso. A juventude, às vezes, ela diz assim, olha, nós não precisamos desse púlpito, nós não precisamos desse altar, nós não precisamos nada. Mas, pastor Fábio, amanhã, pastores que nos escutam aí, pastores do Brasil, né? Pastores, líderes, irmãos que estão nos acompanhando pela internet agora, vocês se lembram de um episódio que Josué disse para as duas tribos que ficaram lá atrás? Ele disse, por que você não fica conosco? Então, nós falamos para Moisés, dali, pastor, toda a divisão de Israel começa dali. Nossa. Muitos não pensaram nisso. Olha, preste bem atenção. Ali, você já começa um viés. Vamos ficar lá atrás. Deus
Deus não queria Deus aquilo. não queria. Era para vocês que disse, não, mas a nossa terra aqui, Moisés, é boa para o gado. Parecia vantagem. Nós vamos para lá, nós vamos construir, vamos deixar o povo lá, Josué. Mas quando a gente vencer a guerra, a gente volta. Retorna. Eles voltaram. Eles construíram um altar, não foi? Foi. Josué mandou lá, o que é isso? Aí eles disseram, não, é porque é o seguinte, amanhã nossos filhos, nós não estamos com vocês, e eles vão dizer, qual é o Deus de vocês? Nós não temos nós não temos nada histórico, nós não temos nada concreto, palpável. E aí? Aí nós levantamos esse altar. Esse altar, pastor, vai ser o caso que quando Salomão morre, aí vem o caso de Roboão, Jeroboão e divide. Mas já a divisão já começou? É isso que eu estou lhe dizendo. Mas eles disseram, e qual é o símbolo que vai nos manter? Qual é a tradição que vai nos manter? Agora eu pergunto aqui, a Assembleia de Deus e as outras igrejas, daqui um dia ela está perdendo toda essa identidade. E eu pergunto, o que amanhã vai manter a igreja? Se ela não tiver uma identidade, se ela não tiver algo que identifique ela, o que identificou a Assembleia de Deus até aqui? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Não foi assim? Isso. Foi isso que nos manteve. O que manteve a igreja, as igrejas reformadas? A teologia dos reformadores. E eu pergunto, aí o senhor pergunta do púlpito, tem essa tradição, amanhã você vai tirando, o que sobra? O que vai nos identificar como igreja? Igreja histórica, igreja que tem seus símbolos, igreja que tem as suas tradições. Aí uma pessoa chega e diz assim, nós não precisamos de tradição, vamos analisar. Um médico fazia a tradição do seu juramento. Eu juro servir tal, não era assim? Sim. Então vamos tirando tudo que é símbolo, vamos tirando tudo que é tradição. O que vai nos manter? O que vai nos identificar? Pós-modernidade, a modernidade manteve a centralidade. A pós-modernidade, não. Ou seja, hoje nós vivemos dentro de um mundo onde a salada é grande e o evangelho está entrando nisso. O lamentável nisso tudo é que essa situação, o evangelho está entrando. Aí o Dietrich Bonhoeffer, quando ele fala da graça barata, ele está falando que nós estamos barateando tanto essa graça, tanto esse evangelho, o que vai sobrar para nós amanhã? Se eu não valorizo o batismo, se eu não valorizo os meus hinos, se eu não valorizo a minha tradição. Antigamente o aluno, você sabe disso, você Sim. estudou. Quando a gente ia cantar o hino nacional, colocava a mão, dava até vontade de chorar. Era assim ou não era? Era. Mas estamos perdendo isso. Estamos perdendo esse patriotismo, esse valor da honra, da glória. E quando nós vamos tirando as coisas da sua centralidade, digamos, o altar, o hino. Hoje tem igreja que não quer mais cantar hino da harpa. Eu não quero mais cantar o hino da harpa. Eu não quero mais cantar. Aí, não, se não tiver isso, a mocidade sai. Se não tiver, ou seja, eu prefiro sacrificar todo o histórico de onde a coisa começou para privilegiar algo moderno que eu não sei onde vai terminar. E o pior é que existe uma sede que quanto mais você vai mudando, vai se modernizando, vai se distanciando, vai aparecendo outras coisas novas. Se você não manter esse perfil, ele vai ser substituído, aí você substitui hoje, amanhã vai ter uma necessidade novamente de uma outra substituição. Porque é a lei do consumo é o capitalismo. Onde você vai parar? É o capitalismo evangélico. Eu tenho que reproduzir isso, eu tenho que fazer isso para sobreviver. E aí, agora há pouco eu falei, o Senhor disse para a igreja de Filadélfia, eu te amo porque você conserva o que você tem. Isso. A questão é eu conservar. Eu não preciso inventar nada, é só conservar o que está aqui. É só eu conservar o que está aqui. Inclusive, quando você pega a Rua Azusa, 1906, 1911, quando você pega, enquanto o Seymour manteve a pureza orando, depois que chegou um grupo que tentou modernizar, foi perdendo a essência. E o que tem na Rua Azusa hoje? É isso que eu quero dizer. Nós temos bem aqui do nosso lado a Europa, nós temos bem aqui agora os Estados Unidos. Ou seja, a modificação está acontecendo a cada tempo. E pelo preço dessa modificação, eu vou sacrificando o evangelho, eu vou sacrificando a palavra de Deus. Então, eu posso modernizar sem alterar a essência da coisa. Essa é a questão. Eu não posso deixar, quando disseram para Sócrates, olha, desfaz o que você disse. Tire, ele diz, como? Porque está na minha alma, é a minha essência. Se eu tirar isso aqui, eu vou viver como? Eu prefiro a morte.
Então, eu não posso sacrificar. E tem gente que diz, essa igreja é velha, essa igreja é tradicional. O que traz vida para a igreja é a palavra de Cristo. Agora, os hinos, os louvores, o púlpito, forma da igreja, manter isso é muito importante. São símbolos que vão solidificar a identidade, a construção da igreja. Ou seja, pastor Zé, eu posso ser moderno sem eliminar as minhas raízes. Sem eliminar, você não pode alterar aquilo que é a essência da palavra. Por isso que Paulo diz em Gálatas 1:8, ele vai dizer, ainda que desça um anjo do céu, o que eu mesmo, olha como isso é pesado, o que eu mesmo vá ir, eu não posso. E vocês não, olha o que ele diz, vocês não precisam me ouvir mais, porque eu não posso despregar o que eu preguei. Então, essa é a questão. É muito lindo quando você, por exemplo, um crente chega no culto da Santa Ceia e ele vê ali o pastor tomando o cálice, tomando o pão, e quando ele diz 39, bendito seja o Cordeiro, aquilo ali, pastor, é tão lindo esse negócio que quando você vai para Esdras, quando você lê Esdras 3, a Bíblia diz que a multidão que viu o novo lançamento da pedra chorava. Não era assim? Mas os velhos sentiam tristeza porque a glória da primeira casa era maior. Então, hoje você está vendo a Israel, o preço, pastor Fábio, isso é tão sério que nunca aconteceu no mundo um povo restaurar uma língua como Israel. E sabe qual foi o segredo? Quando o primeiro homem que voltou para Israel, que ele tentou reconstruir a língua, ele buscou naquilo que era sagrado, no próprio texto bíblico, para criar o hebraico moderno. Então, quando se vem o hebraico moderno, o ivirite, que você vai buscar o hebraico antigo, você pode observar que vem daqui, vem do texto hebraico. E muita coisa foi tirada daí. Tradição daquilo que estava dentro da Torá serviu para preservar Israel. Agora imagine se eles não tivessem nada. Se eles não tivessem nada do que estava escrito, não ia ressurgir essa língua. Aí está a importância de se preservar aquilo que é sagrado. Então, uma coisa é a pessoa ir num clube, uma coisa é a pessoa ir na feira, uma coisa é a pessoa ir na praça. Agora, ir na igreja e perceber um púlpito com a seriedade de Deus, isso é muito gostoso. Que bom.